Fala, meu amigo advogado, recebemos uma pergunta muito bacana do advogado Eric Martins. Ele nos questionou o que fazer quando a OAB, a seccional da OAB da região dele, não permite impulsionamento. E nessa mesma linha de raciocínio, eu quero compartilhar uma visão para escritórios, para advogados que querem fazer um trabalho de marketing jurídico, mas não querem correr o risco do Código de Ética da OAB, mesmo quando é passível na região deles, pela seccional deles, o direito de impulsionamento. Bora lá, vamos entender um pouquinho sobre isso? Antes, não esquece, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui o seu curtir no nosso vídeo, porque isso faz toda a diferença, a gente saber que você está gostando, que o conteúdo está sendo útil. Pausa rápida para te fazer uma proposta muito bacana. Aqui na TreeMind a gente utiliza uma ferramenta chamada SEMrush. Olha que legal, ela possibilita que a gente identifique como o seu concorrente está gerando tráfego para o escritório dele, tráfego para o site, para as redes sociais, que termos, que propagandas, que ações ele está fazendo, dentro dos limites do código, que estão gerando negócio. A gente consegue fazer essa verificação do concorrente e naturalmente gerar insights para o seu planejamento estratégico. Então te convido, através do link aqui na descrição, a falar com a nossa equipe e receber uma consultoria para entender alguns insights aí para o seu mercado e aplicar na prática no seu escritório. Bom, o primeiro ponto importante, acho que é te fazer uma atualização sobre os limites da publicidade na advocacia que estão sendo atualizados, que provavelmente muito em breve a gente vai ter notícias sobre isso e que já vão servir como estrutura para o seu planejamento estratégico. Para que de fato você não faça um planejamento que daqui a pouco o Conselho Federal se manifeste e você tenha que mudar ele, correto? Quem está encabeçando inclusive isso é o Dr. Ari Hagiante Neto e a gente tem acompanhado algumas manifestações, enfim, o posicionamento dele e algumas coisas são muito interessantes porque certamente não serão mudadas, não serão flexibilizadas esse novo código de ética ou especificamente sobre os limites da publicidade, tá? Ele fala muito sobre a questão da mercantilização, ou seja, o advogado não vai ser permitido ao advogado, a divulgação, a exposição do preço, tá, dos honorários ou dos serviços que ele presta e também da banalização, que é meio óbvio, mas a banalização é uma linha um pouco tênue, a gente já mostrou aqui em algumas situações escritórios que acabaram sendo enfim, notificados pelo Código de Ética em razão de serem enquadrados pela banalização, Mas é importante dentro disso até fazer uma reflexão. Cada vez mais, e sempre foi assim, toda a mídia que existe, por exemplo, qual a diferença de uma startup, por exemplo, de tecnologia, de uma empresa comum de tecnologia frente a um escritório de advocacia? Sempre existiu aquela máxima de o escritório não poder fazer o marketing, Agora, cada vez mais você deve ter percebido, os profissionais de marketing falam sobre gerar valor, entregar informação útil, gerar conteúdo, e isso é a base que sempre existiu dentro do marketing jurídico. Então parece que as empresas que não fazem parte, que não são escritórios de advocacia, cada vez mais se aproximam daquilo que sempre foi passível ao advogado. Isso não vai mudar. Em outras palavras, o que eu quero provocar é uma reflexão no seguinte sentido: todo mundo tem que gerar valor, toda empresa tem que gerar valor, tem que gerar conteúdo. Como a gente aqui gera para você, você vai ter que gerar para o próximo. Isso é a base, não tem como fugir disso. Então um bom planejamento de marketing ele parte disso, gerar valor. Agora, uma outra questão é a distribuição, quando a OAB não permite que seja feito o impulsionamento. Aí nós vamos entrar numa esfera que dá para a gente separar o entendimento, que é muita questão de SEO ou metadados, como são chamados. Para simplificar, é basicamente o seguinte: produzir um conteúdo por si só não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque você não consegue ter uma entrega tão ampla. E como a gente falou no começo do vídeo, se eu não quero impulsionar, se eu não vou impulsionar ou não posso impulsionar, eu preciso fazer com que este conteúdo seja bom o suficiente e que os dados que existem nele, que é a parte de SEO, e aí eu vou abrir um parênteses rápido para você que não sabe o que é SEO, é a otimização do conteúdo. É como os algoritmos, tanto o algoritmo do Google, quanto o algoritmo do YouTube, se você está fazendo vídeo, quanto o algoritmo das redes sociais, como eles enxergam o seu conteúdo, a sua publicação e conseguem entregar. Porque pensa comigo, você fez um conteúdo maravilhoso, mas o algoritmo não está conseguindo ler suficiente para que ele consiga entregar para as pessoas, não adianta, Então as duas coisas andam em conjunto e eu quero explicar um pouquinho mais para você sobre como funciona essa relação do SEO. E antes de falar especificamente sobre SEO, de ganhar relevância e amplitude das suas publicações, me veio algo aqui que é legal compartilhar, que é sobre a questão das punições da OAB, tá? O que dá para perceber claramente assim, que o número de punições, primeiro, é muito pequeno, é ínfimo perto do número de certa forma, de advogados correndo risco e fazendo a sua própria publicidade, às vezes sem o conhecimento do que pode ou não pode ser feito.
por isso a atualização está para ser, de fato, para acontecer, né? Os limites da publicidade estão para ser atualizados. E aí vem um ponto muito bacana. Eu tive acesso a algumas notificações, algumas questões do Código de Ética, e dá para perceber claramente, a OAB de fato, ela alivia muito a punição, ela alivia não somente a punição, mas como a notificação. Casos, vamos separar os extremos aqui, vamos separar também as exceções que acontecem em seccionais, às vezes muito pequenas. Geralmente, os escritórios que são punidos é porque cometeram claramente uma infração ao Código de Ética. Ou seja, convenhamos, quem está sendo punido realmente estava ciente que estava sendo contrário, né, àquilo que está sendo pregado no Código de Ética, seja ele na exposição de preço, na mercantilização, seja ele na banalização, enfim, na propagação indevida, quando a seccional impede o impulsionamento. Então parece às vezes que a gente fica muito, né, questionando, reclamando da OAB que ela não permite fazer nada, mas claramente nós que estamos do outro lado dá para ver sim que a OAB ela alivia muito e que tem muita flexibilidade, tem muita liberdade, mas com muita cautela. Então é importante ter isso em mente. Vou fazer algo errado? Certamente nos extremos vai existir a punição pela OAB, dependendo da ação que você estiver fazendo. Nessa linha eu quero até te fazer uma pergunta. Você conhece algum advogado que já foi notificado pela OAB em razão de alguma ação de publicidade? Se sim, compartilha aqui conosco, vai ser super legal a gente entender o motivo. Se você puder trazer informações mais detalhadas, a gente consegue fazer uma leitura disso e quem sabe compartilhar em um novo vídeo sobre esse assunto. Bom, agora a questão de alcance, questão de SEO para melhorar o seu alcance, ou metadados, como são chamados, eu vou separar praticamente aqui 3 pilares que são bem importantes você entender. O primeiro deles, pensa assim, se você não tem capacidade, né, não tem a possibilidade, melhor colocando, de fazer o impulsionamento, o assunto que você vai abordar, o tema que você vai trabalhar, deve existir procura, tá? O consumidor, o seu público-alvo, ele deve estar procurando. Porque se não tem ninguém procurando, pensa comigo, você vai lá fazer um texto maravilhoso, vai publicar algo muito bacana para o empresarial, de um nicho muito específico que você atende, né? Mas ninguém procura aquilo, ninguém busca aquilo ativamente. Então se ninguém busca e você espera, né, sem impulsionamento atingir o seu público, certamente você está em desencontro. Então é importante entender isso, parte de uma máxima que a gente fala muito aqui, que é mais fácil vender para quem está procurando, certo? As grandes empresas nos dão lições o tempo todo sobre isso, né? Então eles impactam com o marketing, né, o chamado remarketing na nossa vida quando a gente dá algum sinal de que quer alguma coisa, né? Então você vai lá no Google e procura um tênis e passa a aparecer tênis para você, mas não antes disso. Então a mesma lógica é importante você ter em mente. Se existe alguém procurando, opa, legal, então vou produzir alguma coisa relacionada a isso porque tem grandes chances dos algoritmos, né, dependendo da plataforma que eu estou utilizando, entregar este conteúdo que eu produzi. O segundo ponto importante é você entender a questão da vida útil. Na advocacia, é interessante você pensar assim, eu estou falando sobre algo que é um assunto mais de momento, é um assunto mais, como a gente costuma dizer, hypado, ou estou falando algo que é perene, algo que sobrevive por um bom tempo, algo que é uma dúvida comum. Vou pegar um exemplo simples aqui, inventário. Inventário, algumas das dúvidas de inventário, salvo que exista uma mudança na lei ou que exista uma jurisprudência recente, alguma coisa assim, as perguntas são muito parecidas. A gente vê as pessoas perguntando da mesma forma ao longo de muitos anos. Então, se você vai produzir um conteúdo sobre isso, pensa comigo, qual é a vida útil dos canais, das redes sociais que nós temos, tá? Eu vou incluir o Google como se fosse uma rede social para simplificar. Instagram, Facebook, LinkedIn, você faz uma publicação e provavelmente a vida útil deles, né, como é propriamente compartilhado pelas redes, é muito curta, né? Às vezes aquele teu conteúdo ele permanece por 2, 3, 4 dias e depois ele vai embora. Até mesmo na sua timeline, né, no seu Instagram, por exemplo, ele vai ficando lá para baixo, dependendo do quanto você produz. Então você teve um desgaste muito expressivo, muito grande e uma vida útil, né, de acordo com a base que você tem de pessoas te seguindo, muito desproporcional, né? Então você gasta um monte para produzir aquele conteúdo, mas a vida útil daquilo é muito pequena. Agora olha a diferença quando você publica isso dentro de um Google, né, utilizando as configurações corretas, utilizando as boas práticas que eu já vou falar sobre SEO. Aquele conteúdo ele permanece perene por mais tempo. E aí quem ganha no Google, quem consegue mais relevância, é quem consegue ter consistência, certo? Consistência, frequência de publicação e muita qualidade, né? Em outras palavras, abrindo um parênteses rápido, é simples saber se você tem qualidade para brigar pelas primeiras posições. Coloque aquela palavra-chave ou aquele assunto no Google, na rede de pesquisa e verifique o conteúdo dos seus concorrentes. Você está concorrendo com eles, tá? E você vai superá-los se você tiver realmente muita consistência. Qual é a vantagem?
vida útil. Depois que você conquista a primeira posição, obviamente, às vezes é mais difícil, é difícil manter, mas você vai poder atualizar aquele conteúdo. A chance de você ter pessoas daqui a um ano entrando no seu conteúdo é muito grande. O mesmo também acontece com o YouTube. Um exemplo simples do YouTube. Coloca lá a palavra-chave ou coloca o assunto que você quer abordar. Você vai perceber que nas primeiras posições é muito comum encontrar vídeos que foram publicados há 1 ano, há 2, 3 anos. Eu já vi vídeos publicados há 7 anos e ainda perenes, ainda presente nas primeiras posições. E por que isso acontece? Aí eu vou entrar um pouquinho agora na questão do SEO e dos metadados, que seria o terceiro pilar. No YouTube, por exemplo, para conectar, acontece que o YouTube ele gosta, assim como as outras mídias, de conteúdo novo, conteúdo fresco. Mas o YouTube também não é bobo. Não é porque você colocou um conteúdo agora sobre um assunto que está lá na primeira posição há 5, 6, 7 anos que ele vai subir você. Não faz nenhum sentido. Ele primeiro quer avaliar o seu canal. Ele quer ver se você está publicando direitinho, se você segue as boas práticas, se você tem um histórico, né? Em outras palavras, se você tem moral com o algoritmo, né? Há quanto tempo você está publicando para chegar agora aqui com conteúdo novo e querer estar na primeira posição? Às vezes aquele canal que está lá com conteúdo perene há 5 anos, ele já está muito na frente, ele já publicou milhares de conteúdos e o algoritmo já entende que ele tem relevância. Em outras palavras, o algoritmo ele é inteligente, ele é esperto, ele sabe, né, através da leitura que ele faz, se o seu canal tem credibilidade suficiente. Isso acontece no YouTube, que eu tomei como exemplo, mas também se replica no Google. No Google é a mesma coisa. Como é que o YouTube e o Google olham para o usuário, né, de uma maneira bem simplificada para você entender um pouquinho da questão técnica? Tempo, engajamento. Então, se for um conteúdo de blog, ele vai olhar quanto tempo esse usuário fica aqui dentro desse conteúdo. Não adianta fazer um conteúdo grande, mas que não engaje com o usuário. A mesma coisa no vídeo do YouTube. Tem que ter engajamento. Seja onde for que você for entregar, também nas redes sociais, né? É preciso ter engajamento, é preciso ter pessoas gostando do seu conteúdo. Então a questão de SEO, para finalizar, é otimização, é fazer com que o algoritmo entenda isso. A gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre isso aqui, tem inclusive curso que a gente cede gratuitamente, que é importante você visualizar para entender com um pouco mais de profundidade essa questão técnica. E por fim, eu queria provocar uma reflexão para você que não vai impulsionar ou que não pode impulsionar na sua seccional. Pensa comigo, para você na rede social conseguir de fato ter um alcance muito bacana, o conteúdo precisa ser muito viral, né? E os conteúdos geralmente que são virais não são conteúdos assim jurídicos. Poucas vezes eu vi conteúdo jurídico ser muito viral. Já tive situações aqui de, por exemplo, publicar sobre mudanças, né, a partir da definição que nós tivemos da Previdência e que aquele conteúdo no Facebook, na mídia correta, no momento certo, foi muito compartilhado. Mas eram no Facebook, onde estava o nosso público previdenciário. Agora no Instagram é muito difícil você ter uma base, ter um volume de compartilhamento muito expressivo, né? Você vai precisar ter muito esforço, o conteúdo tem que ser muito rico, estar num momento muito apropriado para conseguir tomar uma proporção de viral. Geralmente, os conteúdos que viralizam, quando a gente analisa os conteúdos, eles são muito engraçados, eles surpreendem, eles estão no timing correto, né? E aí a questão de ser engraçado, como é que eu faço um conteúdo super engraçado sendo um advogado? Olha o limite do código de ética, banalização. Então é muito complexo, tá? Então, pensando dessa forma de não impulsionar, as redes sociais, elas de fato são mais delicadas, porque é difícil e complexo, não impulsionar hoje está cada vez mais difícil você atingir muita gente, né? A entrega orgânica beira 1%, então é muito complexo você conseguir crescer na rede social, isso, abre parênteses, não acontece só no jurídico, mas em vários outros canais. E agora, quando você olha para outros canais como o Google e o YouTube, como eu falei antes, o conteúdo ele fica mais tempo com vida útil, né? Ele fica perene por mais tempo. Então faz muito mais sentido se você conseguir produzir conteúdo para estes canais, Google e YouTube, e depois replicar nas suas redes sociais, usá-los como âncora, né? Como, melhor âncora não, mas como atrativo, né? Usar eles como divulgação, vai propagar dentro da rede social, levando para dentro dos seus canais, para o Google e YouTube, para que esses canais sim enxerguem que o seu conteúdo é relevante. Bacana? Bom, espero que tenha feito sentido. Você vai encontrar 2 vídeos aqui que eu recomendo muito. Um deles é sobre os limites do código de ética da OAB, que foi feito depois dessa primeira consulta dos limites da publicidade. Tá muito legal, tá dentro de um curso gratuito que a gente oferece. Esse vídeo é muito legal antes de você começar as suas ações, dá uma olhada. E o segundo são exatamente as técnicas que eu falei, as técnicas de SEO para a primeira página do Google. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai entender na prática como o algoritmo do Google enxerga os seus conteúdos para, quem sabe, você brigar pelas primeiras posições e ter retorno a partir disso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!